Geeks, hoje eu estou aqui para falar da nova série Netflix, tá dando o que falar, Sombra e Ossos. Ela estreou nessa sexta-feira e já tá na boca de todo mundo. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, que eu vou falar sobre essa série e esse vídeo vai começar! Sombra e Ossos é uma série que tem 8 episódios de mais ou menos 50 minutos e é uma série de fantasia baseados em livros da escritora israelita Liz Bardugo. E o interessante dessa série é que ela não é baseada em uma saga específica, ela na verdade é baseada em duas sagas que se passam no mesmo universo. A trilogia Sombra e Ossos, que dá aí o nome da série, e uma outra duologia, que traduzindo tem 2 livros, chamada Six Crow, e se passa no mesmo universo, só que alguns anos depois dessa trilogia acabar. E aí eles mudaram aí o roteiro, tiveram uma conversa, e os personagens que estão no Six of Crows, eles estão como se fosse um prelúdio, né? Antes dos acontecimentos do Six Crow, eles estão ali e conseguiram misturar todos os personagens para fazer uma história nova. A história que se passa na série é a história basicamente dos livros Sombra e Ossos, com essa dinâmica diferente com os Crows, com os corvos ali dentro, mas é baseada na história da trilogia Sombra e Ossos. Essa série tem o produtor de Stranger Things, Shawn Levy, também tem o roteirista de Bird Box, Eric Henserer, esqueci de falar o nome dele, está sendo considerada a melhor série de fantasias da Netflix de todos os tempos e, quiçá, o novo Game of Thrones. Olha aqui, eu sou muito fã de Game of Thrones, então calma lá, não é pra tanto. Vou começar logo falando da história e aí depois eu falo sobre o que achei. A história, ela segue aí principalmente 2 personagens que são 2 órfãos que acabaram se deparando aí no meio da guerra que está acontecendo nesse mundo, que é o Mal e a Alina. Eles têm ali uma apaixonite ali enrustida, que nem um fala pro outro e fica naquela enrolação que te dá nervoso. A minha Arianice aqui, ó, me dá vontade de desgranar os dois e falar assim, pega logo! O que acontece? A Alina acaba descobrindo que ela é a grande arma, a grande salvadora possível deste mundo. Porque existe uma fumaça no meio do mundo que está lá, né? Que eu não sei qual é o nome daquele mundo, mas o nome do mundo, ele tem um pedaço no meio, como se fosse um muro de fumaça muito grande, onde ali dentro tem um monte de meio que gárgula, uns bichos voadores aí que comem as pessoas. E você não tem nada, você não tem luz, se você botar a luz ali, os bichos vêm atrás de você e você tem que atravessar o mundo ali, porque as nações estão todas em guerra, as nações que estão em volta e conseguem ultrapassar de um lado para o outro, porque ele é reto assim. Elas não deixam o outro passar, o povo tem que cruzar aquilo ali, e a Alina é provavelmente a pessoa que vai conseguir destruir essa fumaça aí, esse que chamam de suco, mas esse negócio aí. Não entendi foi nada. A história ela é muito interessante porque ela inclui magia, ladrões, assassinos, reis, bárbaros, monstros, enfim, tudo que a gente nerd, a gente gosta, entendeu? What saved you? You won't believe me, but it was a sun summoner. E a história ela é baseada ali na Rússia, até que você consegue ver bastante isso nos figurinos. E a atriz principal que faz a Alina, ela seria na série meia russa, meia mongol, né? Que é a nação que fica ali embaixo. Então ela é meio asiática e isso traz vários preconceitos que inclusive eles falam na série bastante sobre isso, sobre racismo, sobre xenofobia, principalmente porque as nações estão todas em guerra. Então você consegue ver vários assuntos que são super importantes pra gente atualmente ali nas telinhas. Falando nisso, o figurino está impecável. O primeiro episódio eu já mandei mensagem pro Marco Pacheco falando, menino, você precisa assistir essa série que você vai surtar com esses figurinos, porque realmente está lindo. E como sempre a Netflix, ela tá sempre fazendo uma série com uma diversidade étnica muito grande. Você consegue ver basicamente todas as etnias ali, o que é muito legal. Eu não sei se tem tudo isso nos livros originalmente, porque eu não li.
mas na série você consegue ver e não muda absolutamente nada, e é incrível você poder ver você sendo representado ali em algum personagem. Além disso, ela também faz variedades de orientação sexual, dona Netflix, que tá de muito parabéns, como sempre, mostrando muita representatividade no seu conteúdo. Muito obrigado. Os efeitos especiais estão muito bons, na verdade teve uma cena especificamente, que eu não lembro agora nesse momento, que me incomodou um pouco o efeito especial, tirando o resto, tá muito incrível. Os atores também, eles têm uma ótima química, estão trazendo uma boa atuação. Tem ali a parte do Crows, que me incomoda um pouquinho a atuação, mas enfim, eu acho que isso durante as próximas temporadas, que eu acredito que vai ter, nós vamos falar sobre isso, eles vão melhorando. O roteiro, ele é muito dinâmico, inclusive ele passa tudo muito rápido. Pelo que eu li das pessoas que falam sobre os livros, eles gostaram porque eles conseguiram realmente botar ali vários elementos que você consegue ver no livro. Pra mim, pareceu um pouquinho corrido até, tipo, do nada ela descobre o poder, e aí do nada ela já passa lá onde, aí passou, obviamente tem uma passagem de tempo, e você consegue entender o mundo, mas eles não chegaram ainda tão a fundo, que é normal para uma temporada piloto. Esperamos que eles consigam mostrar mais, explicar mais aí das próximas temporadas. Eles botaram uma boa ponta aí para continuar a temporada, e como nesse mundo a escritora já escreveu 9 livros e as 2 sagas que ela já demonstrou que está ali tem 5 livros, acreditamos que já vai ser renovada aí para a segunda temporada, quem sabe até para a terceira, mesmo não sabendo como vai, sim, funcionar a série, se as pessoas vão gostar ou que já estão gostando. Por sinal, a galera que lê o livro e que é fã do livro está falando muito bem na internet, você pode procurar. Eles estão falando que é uma adaptação muito boa, mesmo com as modificações óbvias. Tá? Eles disseram que realmente pegaram ali partes muito boas que tinha que ser mostrado, os atores estão muito bem nos personagens e foi construído uma adaptação maravilhosa. Então isso já me deixa curiosa também para ler os livros. Por sinal, que sabe que eu adoro ler o livro que eu vi a série, ou vice-versa. Então, se você não tem nada pra fazer aí nesse fim de semana, já bota na Netflix, você vai maratonar rapidinho, porque eu tenho certeza que você vai gostar, e vem aqui nos meus comentários me contar o que você achou. Não se esquece de deixar o seu like, também compartilhar esse vídeo. Tem o link para os livros, comprar os livros da série aqui na minha descrição. Aproveita, você vai estar me ajudando comprando pelo meu link. E eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bia Contursi, e no Twitter como Bia Contursi. Beijo!